Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia, amados irmãos da região 6, Jesus é o Senhor, Minas e Espírito Santo, e a todos aqueles que nos ouvem, que nos acompanham também de outras regiões, graças a Deus. Bom, nós veremos hoje, sexta-feira, as características dos diáconos, amém? Após apresentar as características de um presbítero, nós vimos aí durante esses dias atrás, o apóstolo Paulo, ele mostra também as características dos diáconos, amém? Que é necessário que eles sejam responsáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Senhor Jesus, guarda seus filhos. Isso está em 1 Timóteo 3,8, como dissemos. Os diáconos, eles devem ter uma só palavra, isso é importante. Isso vem do coração, ter uma só palavra. Ou seja, ele não pode ter dúbios, falares, porque isso, além de ser, as suas palavras acabam sendo imprecisas, não é? E sugerem também uma dupla interpretação. Então isso é perigoso demais. Ó Senhor Jesus, isso parte do coração. Por isso que é necessário tratar todo dia com o coração. Pedro até fala do coração doble. Ou seja, não podemos ter um coração duplo, senão nós teremos dois sentimentos, dois pensamentos, duas decisões, numa vontade só. Decidimos isso e aquilo. Então, isso para cuidar dos santos é perigoso, Senhor Jesus. E Satanás aproveita dessa situação quando há um coração doble. Aí ele usa um irmão para enganar os filhos de Deus. Ó Senhor Jesus. Foi isso que aconteceu com Eva. Eva tinha o falar de Deus através do seu marido, Adão. Mas quando o diabo veio e falou com ela, torceu a palavra com sutileza, ela foi e respondeu à serpente acrescentando algo mais. Então, isso mostra o descuido do coração. Senhor Jesus. A nossa palavra, o Senhor já havia dito quando ele estava com seus discípulos, ele diz assim para eles: a vossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso, ele disse, vem do diabo. Ó Senhor Jesus, está em Mateus 5, 37. Então, eles tampouco podem ser inclinados a muito vinho, porque o vinho deste mundo tira a sobriedade. Um diácono, ele deve ser sóbrio, estar sempre pronto para servir os santos, dentro das funções até mesmo que os presbíteros passam para ele. E além disso, aqui nós vemos também, além de sóbrios, não devem ser cobiçosos de sorte da ganância, como aconteceu com Demas. Demas amou o presente século e largou Paulo, largou o serviço, foi viver para si. Por que fala que ele amou o presente século? É porque tinha ganância no seu coração. E isso Paulo tratou também diante dos tessalônicos, os tessalonicenses. Aqueles que buscam levar vantagens sobre os irmãos. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo 4,10. Um diácono não deve usar meios sórdidos para ganhar dinheiro. Que o Senhor nos livre. Então, essa
questão dos diáconos é muito importante para nós, nos guarda, nos sustenta essa orientação. E para nós que somos os irmãos responsáveis, que temos sido aperfeiçoados há anos, nós temos que estar atentos, cuidar do nosso coração. As palavras que temos recebido nos últimos dias falam de nós. Temos um coração puro, receber a admoestação, 1 Timóteo 1,5, do amor que procede de um coração puro, de uma fé não hipócrita, não fingida, e de uma consciência curada, uma consciência sã. Senhor Jesus. Então, uma coisa também que o diácono precisa fazer é conservar o mistério da fé. Ou seja, o diácono é aquele que come as palavras e ele discerne a economia neotestamentária de Deus. Então, ele zela pela fé, que é o conteúdo da economia de Deus no Novo Testamento. É por isso que diz que ele deve preservar, conservar o mistério da fé com a consciência limpa. Precisa passar pelo crivo do mistério da fé. Certa vez fomos a uma discorre aqui. Certa vez fomos com o irmão Dong visitar um grupo de irmãos no Paraguai. Eles ouviram dizer que éramos da mesma linha de Uatmani e quiseram conhecer-nos. O irmão Dong não perdia tempo e ia para qualquer lugar onde houvesse alguém que desejasse ter comunhão. Quando chegamos ali, fomos recebidos por irmãos paraguaios que eram líderes de grupos livres. Durante a reunião, houve muitos cânticos, mas nada do ministrar da palavra. Então o irmão Dong tomou a palavra e leu este versículo: conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Em seguida perguntou: você sabe o que é o mistério da fé? Nenhum deles sabia o que significava conservar o mistério da fé com a consciência limpa. Vejam bem. Ó Senhor Jesus. Então isso aqui, não só os diáconos devem conservar o mistério da fé, como principalmente os presbíteros, que nós chamamos de irmãos responsáveis. Porque o importante para Deus, nós vimos desde o capítulo 1, versículo 3, que é aqueles que desviaram das coisas que conduzem à fé. Eles perderam o dispensar de Deus, que a economia de Deus, ela dispensa para dentro da fé dos crentes. Então, se o falar vem de um coração dobre, e esse falar não traz o conteúdo da economia de Deus, e às vezes traz misturas, traz algumas coisas paralelas, vai causar dúvida nos irmãos. Por isso que é importante nós estarmos claros do mistério da fé, termos esse conteúdo da fé, zelarmos por ele e transmitirmos aos santos. Quando nós somos fiéis em transmitir com o coração puro, aí o Espírito pega as nossas palavras, que são a palavra de Deus, a palavra dos servos de Deus, né, que é a presente verdade, que é, além do ensino da Bíblia, também o falar profético. É o que está se falando hoje. Devemos ser fiéis. Quando nós transmitimos, o Espírito pega essa palavra e infunde na fé dos crentes. Aí eles são fortalecidos, ficam alegres, são animados e avançam. É o que Deus espera. Por isso Deus busca hoje irmãos fiéis que se consagram, aspirem ao episcopado e aspirem ao diaconato. Louvado seja o Senhor, que carrega esse coração, que
tratam o coração e se apegam à palavra sã, ao ensinamento dos apóstolos. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Então, para isso precisa ter clareza, por isso que nós sempre sugerimos ter aperfeiçoamentos, né, nas verdades, no fundamento das verdades, e ouvir sempre as palavras dos apóstolos, né, a palavra profética, para constituirmos, para termos o mesmo sentir, o mesmo pensar e o mesmo parecer, sejamos um. Aí não teremos um falar na igreja, no apacentamento, no cuidado dos santos, que o diácono que cuida mais diretamente das coisas práticas, mas também ele carrega o conteúdo da fé e zela por ele, conserva. Então, ele está ligado aos santos no dia a dia. Os santos precisam dele com esse coração cheio de palavra, cheio do conteúdo da fé, e também nos cuidados práticos cuidam dos santos. Eu me lembro de uma irmã que ficou viúva nova com 2 crianças, e eu tinha tempo, porque eu trabalhava nessa ocasião, noite sim, noite não, então de dia eu saía com essa irmã para cuidar dos assuntos, né, com respeito ao emprego do marido, porque ele faleceu, foi um infarto, e ela não sabia lidar com as coisas, então eu andava com ela em bancos, correios, em vários lugares. E no tempo que eu andava com ela, orava com ela, palavra de fortalecimento, ela andava gemendo, ela andava comigo gemendo, irmãos. Eu ficava com pena dela, mas graças a Deus o Senhor me deu graça para sustentá-la em oração, andando com ela, indo para os lugares, né? E alimentando com as palavras da fé. Isso aguardou, graças a Deus. Essa irmã continua firme, casou, tem filhos, né? Tem netos, né? E ela continua firme, vivendo a vida da igreja e sustentando. A igreja é uma das colunas da igreja, parece fraquinha, mas está em todas. Isso é maravilhoso. Então, requer o cuidado. Os irmãos precisam de nós. Então precisamos carregar esse coração de cuidar dos santos. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Então, o diácono deve ter a visão, uma visão governante, compreender o plano de Deus, a economia de Deus, preservar o mistério da fé. Então, em suma, é isso aqui que nós estamos trazendo e aplicando. Senhor Jesus, por exemplo, só ler no final aqui, Por isso também necessitam dos ensinamentos apostólicos e devem ser cuidadosos para não distanciar da palavra profética. Esses dias nós estamos aqui na estância, estamos junto com o Pedro Dong e junto com alguns cooperadores, nós tivemos muita comunhão e vimos a importância de andarmos colados no servo de Deus, no apóstolo que Deus enviou no final dessa era, Pedro Dong e Ezra Mar. Então, irmãos, isso guarda-nos de termos um outro coração. Nós somos alinhados e aperfeiçoados, amém? Então eu deixo essas palavras, até mesmo esses testemunhos que eu dei, para mostrar que servir aos santos é bom demais. Não tem coisa melhor. Sem nenhuma outra intenção, sem outra motivação. Motivação pura, consciência pura, intenção pura, propósito puro. Nosso propósito é cuidar bem da igreja, cuidar bem dos santos que Deus nos confiou. Essa é a função dos diáconos também, que nós estamos transmitindo. Eles devem estar atentos a toda a palavra que estão sendo trazidas para nós por meio das redes sociais, do YouTube, né? Tem vários canais, nós estamos recebendo a palavra, o Instituto Vida para Todos. Então eles devem estar atentos, sempre alimentando. Eles trabalham, têm suas coisas a fazerem, mas estão se alimentando das palavras proféticas. Isso guarda o coração de todos nós, preserva o nosso coração de não entrarmos por essas linhas e o diabo não achar brecha
e trazer um dano na igreja, um dano no grupo familiar. Que o Senhor nos guarde nesse resto de semana, amém? Jesus é o nosso Senhor, tenha um grande dia.